Unidade 2, matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 14.2, conteúdo, progressão aritmética, aplicações. Habilidade, resolver situações, problemas envolvendo conhecimento sobre PA. Boa tarde, Amazonas. Estamos de volta agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, né? Hoje, iniciando um conteúdo novo, progressões aritméticas, né? Onde a primeira parte foi ministrada pelo professor Carlos. E por falar no professor Carlos, então vamos para a nossa revisão da primeira parte da aula de hoje. Termo geral de uma progressão aritmética. Considere uma PA finita qualquer, onde nós temos uma sequência de elementos, né, que vão obedecer uma ordem, uma sequência, né? Aí nós temos o primeiro termo, que nós chamamos de A1, segundo termo A2, terceiro termo A3, quarto termo A4, até o enésimo termo, que seria, no caso aqui, o último termo. De razão igual a R, né? Então sabemos por definição que o primeiro termo é A1, o segundo termo, A2, é A1 mais R, que o terceiro termo é A2 mais R, certo? Mas quem é A2? A2 é A1 mais R. E somando com o outro R, então nós vamos ter A1 mais 2 R's. O quarto termo seria A3 mais R. Mas quem é A3? A3 é A1 mais 2R. Certo? Que somado com R ficaria A1 mais 3Rs. Quinto termo seria o A5, mas quem é A5? A5 é A4 mais R. Mas quem é A4? A4 é A1 mais 3Rs. 3Rs mais R, 4R. Logo, A5 é igual a A1 mais 4Rs. No termo AN, igual de modo geral, né? Nós podemos dizer então que A1 vai ser N menos 1 vezes R. Correto? Então essa é a expressão que determina o termo geral de uma progressão aritmética. Essa expressão aqui, né? Nós temos o AN, que é o termo em questão, né? Se eu desejo calcular um termo em questão aqui em específico, vamos supor o A10 em uma progressão, eu teria A10 igual a A1. Quanto é que vale o N? O N é o índice do termo, que é o décimo. Então, eu vou ter N, que é 10, menos 1, né, vezes a razão. De modo que nesses problemas nós sempre teremos conhecimento tanto do primeiro termo em questão, às vezes, ou da posição do termo na sequência, ou da razão
que a PA possui, beleza? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje, que fala sobre termo geral de uma progressão aritmética. Agora, vamos para o nosso desafio do dia. Em uma fila de banco, João, o primeiro da fila, recebeu a senha 32. Eu recebi a senha 86. Quantos clientes há entre eu e o João? Então anotem aí. Daí uns 30 segundos para vocês copiarem esse negócio. E anotar os dados direitinho. E em seguida vamos dar continuidade à nossa aula. Muito bem, agora que estamos de volta, para a nossa aula, vamos dar continuidade à resolução de problemas envolvendo as progressões aritméticas, correto? Então vamos para a nossa primeira situação aqui. Se nós observarmos bem, a quantidade de termos que uma figura possui em relação à outra aumenta numa forma constante, correto? Vamos observar aqui a nossa figura. Vamos conferir aqui o número de elementos que cada figura possui. A primeira possui 3 mais 4, 7. A segunda, 5, 8, 11. A próxima, nós temos 7, 11, 14. A próxima, sem contar, nós podemos concluir que terá quanto? Observe que da primeira para a figura aumentaram quantas unidades? Vamos refazer aqui que eu acho que eu esqueci um valor aqui. Vamos que nós temos 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Agora, então aqui nós teríamos, pela lógica, aumentou 4, mais 4, vai aumentar mais 4. Então, pela lógica aqui nós teríamos 19, Nós teríamos 9, 14, mais 5, 19. E assim sucessivamente. A próxima figura, se nós fôssemos montá-la aqui, por exemplo, ela teria quantas bolinhas? Só precisaria somar mais 4 e daria 23. Poderíamos até fazer isso daqui, aqui, ó. Copiar aqui, Só para vocês terem uma ideia de como ficaria a próxima figura. Nós iríamos aumentar aqui o número de bolas, Vou colocar aqui. Aumentaria uma unidade aqui, Mais uma unidade na ponta daqui. Mais uma outra unidade na ponta de lá. E mais uma unidade em cima. Se nós fôssemos conferir a quantidade, de bolinhas, nós teríamos 23 bolinhas. Muito bem. A pergunta do problema é a seguinte: quantas bolinhas haverá? Essa aqui seria a figura 5. E assim sucessivamente. Quantas bolinhas nós teríamos na figura 10, ou seja, na 10ª figura?
Então nós vamos partir do princípio de que cada figura dessa aqui é um termo da minha progressão aritmética. Então eu vou ter aqui o A1, aqui o A2, aqui o A3, aqui o A4, aqui o A5 e assim sucessivamente. E desejamos obter o número de bolinhas no A10. Nós conhecemos muito bem a expressão do termo geral, essa daqui, né? O termo geral da progressão é essa daqui. A n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. De acordo com os dados do problema, nós temos que A1 dados 2 pontos. A1 é 7. Nós temos conhecimento da razão que nós podemos obter subtraindo A2 menos A1. Então isso daqui vai ser igual a... Quem é o A2? A2 não é 11? Então, muito bem, 11 menos o A1, que é 7. Então, a razão é 4. E nós temos conhecimento da posição do termo em questão, que é o n, que é igual a quanto? 10. Correto? Bem, se porventura eu desejasse saber a quantidade de bolas que há, vamos supor, na 30ª figura, o valor do meu n seria 30. Ah, e se há, quantas bolas haveriam na 25ª figura? Então, o meu n valeria 25. E assim sucessivamente, perfeito? Então, voltando para a cartela. Então, nós pegamos esses dados e vamos substituí-lo na fórmula do termo geral, que é essa daqui. Então vamos lá. Nós sabemos que a n é A10, A1 vale 7, o n em questão é 10, menos 1, que multiplica a razão que foi calculada, que é igual a 4. Perfeito? Muito bem. A 10 vai ser igual a 7 mais 10 menos 1, 9, que multiplica 4. A 10 vai ser igual a 7 mais 36. Portanto, a 10 vai ser igual a... Somando, né? 7 mais 6 vai ser igual a 43. Perfeito? Muito bem. Todo esse desenvolvimento, nós temos ele também salvo na cartela. Então, vamos acompanhar a cartela para fazer aí um replay desse desenvolvimento. Olha lá. Então, ó, figura 1 vai ser igual a 1, que é 7. Figura 2, A2, que é 11. Figura 3, A3, que é 15. Figura 4, que é A4, vale 19. Perfeito? Então, nós vamos ter os dados, né? Da mesma forma que foram colocados anteriormente. Então, nós vamos ter A1, que é 7. A razão, que é A2, menos A1, que é igual a 11, menos 7, que vai dar 4. N igual a 10. E nós queremos saber quantos elementos haverão na 10ª figura.
Então, nós substituímos o AN por A1, N menos 1 e R, pelos dados que o problema nos oferece. Então, quem é N? N é 10, está aqui, ó. Então, eu vou calcular o A10. A1 vale 7. O N nós já sabemos que vale 10, menos 1, que multiplica o 4. Portanto, A10 é igual a 7, subtraindo 10 menos 1 igual a 9, que multiplica 4. Como nós vimos na primeira parte da nossa aula, em uma expressão numérica, né, que apresenta operações de adição, multiplicação, divisão, nós devemos seguir, né, um procedimento padrão. Primeiro resolvemos as multiplicações e divisões na medida em que vão aparecendo da esquerda para a direita, seguida das adições e subtrações também obedecendo o mesmo sentido. Então, no caso aqui, a gente vai multiplicar 9 vezes 4, repete o 7, e 9 vezes 4, 36. Somando 7 mais 36, nós vamos obter A10 igual a 43. Ou seja, a décima figura terá 43 pontos. Beleza? Então vamos voltar lá para a nossa cartela. E vamos imaginar agora que a gente deseja saber qual o número de pontos que nós teríamos na 20ª figura. Ou seja, ao invés da quantidade de pontos que estariam inseridos na 10ª figura, agora nós vamos calcular a quantidade de pontos que há na 22ª, na 20ª figura. Então nós vamos usar aqui os mesmos dados, certo? Eu vou até copiar aqui para nós utilizarmos. Só vai mudar aqui, né? Ao invés de 10, agora o nosso N ele vale 20. Então vamos determinar a quantidade de pontos que há na 20ª figura. Lembrando-vos que a expressão que nos permite calcular o termo, né, da PA sempre é o mesmo, não muda, né? A expressão é essa daqui. E nós só vamos substituir na fórmula, né, os dados, né, que são oferecidos no problema. Então, agora o nosso N vale 20. O A1 não muda. O A1 continua sendo o primeiro termo, que vale 7. Mais 20, que é o valor do N, menos 1, que multiplica a nossa razão, que também não muda, que é igual a 4. Então, quem é A20? A20 é igual a 7, né? Resolve-se essa expressão aqui dentro do parêntese também. Então, nós vamos ter 20 menos 1, 19, que multiplica 4. Lembrando-vos, né, que numa expressão numérica que apresenta operações de multiplicação e divisão, adição e subtração, devemos resolvê-las seguindo um procedimento padrão. Resolve-se primeiro as multiplicações e divisões, seguida das adições e subtrações na medida em que vão aparecendo da esquerda para a direita. Então,
a gente vai ter A20 igual a 7 mais 19 vezes 4, 36 vão 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. E agora, nós, depois que resolvemos essa multiplicação aqui, vamos resolver essa adição. Então, nós teríamos A20 igual a 76 mais 7, que vai dar 83. Vamos ajeitar esse 3 aqui, que ele não ficou muito legal, não. Correto? Não é fácil? É tão fácil que até eu já sei fazer. Vamos fazer mais um exemplo. Só que dessa vez vamos utilizar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar, que seja dada a PA qualquer. Dada a PA 5, 10, 15 e assim sucessivamente, qual o 12º termo desta PA? Então, pela sequência de informações aqui, nós teríamos, as seguintes informações. Vamos colocar aqui em vermelho, dados. Nós temos o A1, que é o primeiro termo, que vale 5, certo? Nós temos o conhecimento da nossa razão. Quem é a nossa razão? Nossa razão é A2 menos A1, que vai ser 10, A2 é 10, menos A1, que é 5. Então, isso daqui vai ser igual a 5. Então, nossa razão é 5. E temos conhecimento do N, que é 12. Ou seja, nós vamos calcular o A12, que é o 12º termo. Aí nós vamos substituir, nessa expressão aqui. Então, substituindo, nós vamos ter A12, que vai ser A1, que vale 5, mais 12, menos 1, vezes a razão, que também é 5. Então, nós vamos ter A12 igual a 5 mais... Aí resolve essa subtração aqui, 12 menos 1, 11, vezes 5. Então, quem é a 12? A 12 vai ser igual a 5 mais 11 vezes 5, 55. Portanto, podemos concluir que a 12, ou seja, o 12º termo da PA inserida no problema, é igual a 60. Muito bem, agora chegou o momento da resolução do nosso desafio do dia. Então, vamos lá. Há pelo menos duas formas de resolver esse desafio. Como nós estamos trabalhando com progressão aritmética, então vamos resolver esse desafio usando a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Vamos lá. Sebastião planejou-se para comprar uma bola de futebol oficial e durante 5 dias juntou a uma certa quantia que já possuía, sempre adicionando R$5 a mais em relação ao dia anterior, sabendo que o valor do último dia foi de R$40. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma PA com 5 termos, A1,
A2, A3, A4, A5, que corresponde ao primeiro dia, ao segundo dia, ao terceiro dia, ao quarto dia e ao quinto dia. Vamos ver aqui. O valor do último dia foi de R$40. Então, esse valor aqui foi de R$40. Durante 5 dias, ele juntou uma certa quantia que já possuía, adicionando sempre R$5. Ora, a razão é esses R$5 que ele adicionava sempre. Então, temos aqui que a razão é 5. Então, vamos resolver essa PA, o termo geral. A N é a 1, N menos 1 que multiplica R. O AN é o A5. A1, N menos 1 que multiplica R. Ora, mais o A5, nós sabemos que é igual a 40. Não sabemos quanto vale a 1, mas sabemos que o N é igual a 5. Nós vimos durante a nossa aula que esse N corresponde, o Nzinho que está junto do A, né, corresponde ao N que está lá dentro do parêntese. Então, menos 1, que multiplica R, e o R vocês sabem que é a razão. E a razão é 5. Muito bem, então, 5 menos 1 dá 4, que multiplica 5. 40 é igual a 1 mais 20. Isso quer dizer o seguinte, que a 1 vai ser igual a 40 menos 20, a 1 vai ser igual a 20. Ora, vamos lá, a 1 é o primeiro dia. Então, quanto Sebastião possuía no primeiro dia? Resposta: R$20, que é o A1. Muito bem. Aí vem aquela pergunta: qual o valor da bola de futsal? Nós temos que a PA foi igual a 20 no primeiro dia, 25, 30, 35 e 40. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. O valor da bola, quanto custou a bola, é justamente a soma. 20 mais 25 mais 30 mais 35 mais 40. Então você vai estar 60. Com 60, 120, R$150, né? Você faz assim, ó. Esse mais esse dá 60. Esse mais esse dá 60. Então, 120 com 30, R$150. Muito bem, concluímos assim o nosso desafio do dia, e agora convidamos o professor Emerson para resolver o desafio do dia da segunda parte da nossa aula. Então, no segundo desafio da aula de hoje, nós temos a seguinte situação. Em uma fila de banco, João, o primeiro da fila, recebeu a senha 32. Então, nós já podemos afirmar aqui que João, que é o primeiro, é igual a 32. E eu recebi
a senha 86. Eu não sei quem eu sou na fila, então eu estou chamando a mim de enésimo termo, ou seja, AN, que é igual a 86. Quantos clientes há entre eu e João? Ora, se eu estou numa fila de banco, né, parte-se do pressuposto que a razão é 1. Então nós precisamos descobrir o número de pessoas que compõem esta fila. Pois bem, jogando na expressão do termo geral, nós vamos ter a seguinte situação: AN, que é 86, A1, que é 32, mais N, que nós não sabemos quem é, vezes a razão, que é 1. Já que nenhuma fila, né, o número de pessoas aumenta por unidade. Então, nós vamos ter 86 igual a 32 mais, multiplicando 1 vezes N, eu vou ter quem? N, menos 1 vezes 1, 1. Correto? Então, nós vamos ter uma equação do primeiro grau, 86 menos 32 mais 1 igual a N, né? Só invertendo a posição, então podemos dizer que N vai ser igual 86 menos 32, 54, mais 1, 55. Ou seja, o número de pessoas na fila é de 55. Por isso que eu digo, é muito bom prestar atenção na pergunta, porque nem sempre a raiz do problema corresponde à resposta. Suponha que você esteja em uma avaliação de múltipla escolha e você tem aí as alternativas, né? A, B, C, D e E. Aí você encontra aqui 55, 54, 53, 52, 51. Nós sabemos que o número de pessoas na fila é 55, contando comigo e com o João. Só que a pergunta é a seguinte: quantos clientes há entre eu e o João? Então, tirando eu e o João, 55 menos nós dois, né? Nós teríamos o quê? 53. Né? E às vezes, por questão de ansiedade, pressa, né, o excesso de confiança, a gente pega e contra N55, vê lá a alternativa A igual a 55, marca A, quando tu vai conferir teu cartão resposta, tá errado e tu perdeu a questão por falta de atenção. Então, vamos prestar muita atenção nas perguntas para não cometer esse tipo de lapso, ok? Muito bem, estamos de volta agora, né, para o nosso encerramento. Desejo a todos aí uma ótima tarde e até amanhã. Um bom descanso a todos e até amanhã.